episódio anterior da série A Segunda Geração do Etanol, você conheceu as diferentes rotas de pesquisa para produzir o etanol celulósico. Você viu que as empresas e institutos de pesquisa utilizam o bagaço e a palha da cana-de-açúcar, que sobram no processo tradicional de fabricação do etanol, para fazer o biocombustível. Mas como parte da palha que sobra no campo após a colheita mecanizada da cana é levada para as usinas? Uma das opções é enfardar a palha da cana-de-açúcar que fica no campo. Para mostrar essa técnica, nós visitamos a propriedade do engenheiro agrônomo e produtor Luiz Carlos Dalben, em Lençóis Paulista, interior de São Paulo. Pioneiro em enfardamento de palha no país, ele importou todos os equipamentos. Após a colheita, a primeira etapa é juntar a palha em filas, ou como é chamado, enleirar a matéria-prima. O recolhimento da palha é um processo que a gente vem trabalhando desde 2004. Nós entramos com a colheita mecanizada, a máquina faz todo o processo de colheita normal, fica entre 8, 12, 15 toneladas de palha no campo e a gente aguarda em torno de 7, 10, 12 dias para que a palha tenha um secamento aí na ordem de 13, 14%, para a gente iniciar o processo de enleiramento primeiro. Depois de enleirar a palha, uma máquina recolhe, tritura e enfarda a matéria-prima. Cada fardo pesa, em média, 480 quilos. Por dia, o produtor fornece para a usina cerca de 300 fardos. Nós tivemos que adaptar tanto os enleiradores, quanto a própria carregadora, os caminhões, as carrocerias e mesmo as enfardadoras, elas passaram por um processo de melhorias, porque elas foram desenvolvidas a princípio para as condições europeias e da América do Norte, trabalhando com feno, com trigo, com palhas mais tenras. E no processo da cana existe uma agressividade maior por questão de impureza mineral, pela própria característica do solo e da cana. Então nós tivemos que desenvolver, junto com os fabricantes, peças específicas para a cana, para que ela tivesse uma resistência maior dentro desse processo de enfardamento. Os fardos de palha podem ser usados para produzir bioeletricidade ou etanol de segunda geração. Apesar dos esforços do produtor, o processo de enfardamento ainda precisará de ajustes para se tornar mais rentável. Ainda nós não chegamos no resultado ideal, mas a gente já tem muito mais facilidade hoje do que há 4, 5 anos atrás. Então nós estamos caminhando, mas ainda há um caminho bastante longo a ser trabalhado para a gente conseguir nos moldes em que nós pretendemos e com custo adequado para essa operação. O mesmo está sendo feito pelas empresas e institutos de pesquisa que investem na produção do etanol de segunda geração. Como você já viu aqui na série, existem vários processos de fabricação do bioetanol. Todos eles funcionam bem. Agora, este é o momento de ganhar eficiência e tornar os custos viáveis ao mercado. Ele vai ser competitivo, mesmo que nos seus instantes iniciais ele não seja competitivo. Dados internos do CTBE indicam que o custo por litro do etanol está em torno de 37 centavos. 37 centavos de dólar por litro de etanol. Quando a gente conseguir aumentar em 60% essa quantidade, de quase 60%, estima-se que o custo do etanol produzido deve cair para em torno de 30 centavos de dólar por litro de etanol produzido. Ou seja, ele está competitivo e ele está nas mesmas bases de valor do etanol produzido hoje. Aí ele se viabiliza. Existem várias maneiras de fazer com que esse custo do etanol seja ele caia e seja competitivo com a primeira geração. Uma delas é a redução do CAPEX, ou do capital investido. A segunda é a redução do custo operacional. Um dos principais insumos da produção do etanol celulósico são as enzimas, para fazer a hidrólise enzimática que eu acabei de explicar. As enzimas ainda é um insumo muito caro, cerca de 40% mais ou menos do custo operacional para produzir 1 litro de etanol. Esse custo tem que cair para a ordem de 10% a 15%, e aí sim, com a queda do capital investido e das enzimas, esse etanol passa a ser competitivo com a primeira geração. Apesar dessas dificuldades, os especialistas no assunto e as empresas que investem no etanol de segunda geração garantem que ele será competitivo em escala comercial. Vai ser competitivo. A tecnologia do etanol de segunda geração já existe há um tempo grande, 10 anos,
E o grande desafio é colocar essa produção na mesma base do etanol de primeira geração. A gente acredita que ele vai ser competitivo, né? Nossa planta deve começar agora e todos os números indicam que ele vai ser competitivo. Se a gente conseguir rodar essa planta no nível de eficiência que a gente projetou, ela vai ser competitiva, sem dúvida. Nós não estamos fazendo para brincar, a gente está fazendo para ganhar dinheiro. Há indicações de que ele poderá ser mais econômico e mais barato do que o etanol de primeira geração. As estimativas e as avaliações indicam que o custo do etanol de segunda geração poderá ser 10 a 15% mais baixo do que o etanol de primeira geração. Sendo competitivo, o etanol 2G, produzido através dos resíduos da cana-de-açúcar, como a palha e o bagaço, pode sim contribuir para que o setor tenha maior produtividade e competitividade. Eu acredito que para o setor sucroenergético este é um ponto fundamental, porque isso certamente nos vai permitir reduzir custos, aumentar a nossa competitividade e ao mesmo tempo trazer renda para o setor no momento onde essa discrepância entre o custo do combustível, no caso a gasolina, é o fator que achata o preço da remuneração da cadeia, com uma margem muito pequena em muitos casos, até com muitos prejuízos, com fechamento de indústrias, desaquecimento do nosso setor. Então o 2G vem com um alento, com um enorme entusiasmo que todos nós desejamos que possa rapidamente dar certo. Eu acredito que, junto com as políticas públicas que o governo deve implementar para que o setor da bioenergia possa crescer, nós precisamos agregar valor ao nosso produto. E um dos produtos que pode ser agregado valor é o etanol de segunda geração. Vai chegar um momento no qual, em escala, a segunda geração vai ter um ganho de produtividade tão efetivo, tão real, que provavelmente você começa a ter um processo de arbitragem entre outros produtos, né? Que inclui o etanol de primeira geração, o açúcar e outros subprodutos que vão ser derivados dessa tecnologia. Portanto, acho que a minha aposta é que as coisas caminhem juntas. A gente imagina que o etanol 2G deverá ser valorizado e possivelmente até receber um prêmio no preço, justamente pelo fato de ser um produto bastante sustentável. Ele só será viabilizado se nós tivermos uma política energética nacional que reconhece o valor do etanol. Aí, neste caso, o etanol de segunda geração ele poderá contribuir para aumentar a participação do etanol com a mesma área de produção de cana, ou seja, a gente consegue produzir mais unidade de etanol por hectare. Então, o etanol de segunda geração em escala comercial no Brasil é futuro ou presente? Eu diria que é o presente. A gente tá hoje no CTC com essa planta de demonstração, vamos iniciar a operação daqui mais ou menos um mês. Operamos essa planta e pretendemos operá-la por mais ou menos um ano e meio e lançar essa tecnologia no mercado, disponibilizar o mercado na safra 16-17. Então, assim, quando a gente fala em presente para a tecnologia, 2 anos é presente. Não é algo que a gente vai ter aí que esperar 10 anos para ver. O Brasil tem uma pretensão aí de substituir, por exemplo, 10% da gasolina consumida no mundo com o etanol brasileiro. E isso sem aumentar muito a área de cana plantada, justamente indo para a direção do etanol de segunda geração. Então, é uma aposta para o futuro, mas que tem que ser feita já, para a gente poder colher os frutos aí nos próximos anos. Eu tenho a impressão que a segunda geração chega exatamente para continuar essa trajetória de sucesso que o etanol tem no Brasil. Temos no Brasil condições únicas para fazer essa indústria operar e eu acredito que em muito pouco tempo a gente vai deixar de fazer essa distinção entre primeira e segunda geração para simplesmente dizer nós produzimos etanol da forma melhor e mais eficiente possível. E seja qual for o processo de produção do etanol, de primeira ou segunda geração, que este biocombustível continue sendo a melhor alternativa do mundo para os combustíveis fósseis. O planeta Terra agradece.